Que bênção, né? Nesta noite temos alegria de orar, de pedir para que Deus continue cuidando, abençoando, fortalecendo a igreja, fortalecendo a cada um de nós. Sabemos que hoje é tempo de nós buscarmos mais a Deus, entregarmos a nossa vida a Jesus. Hoje é tempo de maior reflexão, de maior meditação, hoje é tempo de parar para refletir, para organizar as ideias. Hoje é tempo de nós orarmos. E vamos, assim, proceder com essa oração. Eu vou pedir que o Ari ore para a gente. Faz favor, Ari. Está ouvindo aí, Ari? Vamos orar, então? Ora para a gente, faz favor. Ora. Querido Deus, nosso Pai Celestial, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Agora, Senhor, vamos estudar a tua palavra. Queremos te agradecer também por esse momento, pela tecnologia que o Senhor nos proporciona para que a gente possa estar unidos também nesse instante. Que o teu Santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para a gente entender a mensagem desta noite. Nós pedimos e também agradecemos por Jesus. Amém. 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 Que privilégio, né? Estarmos juntos. Esta é uma reunião também gravada, né? Então outras pessoas poderão assistir também em algum outro momento. E estamos juntos aqui para orar, para meditar, para refletir na Bíblia. Sabemos que o que mantém cada um de nós com a chama viva, né? A chama acesa, é a reflexão, é a entrega constante da nossa vida a Deus. Deus nos chama e Deus nos convida para sermos embaixadores do céu aqui nessa terra, né? Você representa o nome de Cristo. Que grande responsabilidade, que grande privilégio. Eu quero que vocês possam, por favor, pegue a sua Bíblia, vamos ler alguns textos da Bíblia e a mensagem desta noite, a mensagem especial da palavra, principalmente tendo esse foco, né, de motivação. Ou você pode ter uma motivação egocêntrica para seguir a Jesus, ou você tem uma motivação teocêntrica, que mostra que Deus está no centro, Deus está no comando da minha vida e da sua vida também, da sua história e da minha história. Então, teve um momento na experiência de Pedro que ele disse essa frase. Pega a sua Bíblia aí no texto de João capítulo 6, verso 68. Então, aqui nesse contexto, é um contexto bem conhecido, eu quero ler o texto, né? João capítulo 6, verso 68, está falando de Pedro. Teve um momento que Pedro disse esta frase. Esse aqui foi a sua declaração de fé. Ele disse: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tens as palavras da vida eterna. Então, Pedro aqui com muita coragem, com muita ousadia, o contexto aqui é aquele momento em que Jesus viu as pessoas se afastando, as pessoas ali se retirando. Jesus antes tinha operado o miraculoso. Ele tinha multiplicado pães, peixes. Jesus sempre esteve atento às necessidades humanas. E Jesus, no seu discurso ali, nas suas palavras, ele teve um momento que ele disse, né? Eu quero dar para vocês agora um pão que vocês vão comer e nunca mais vão ter fome. Eu quero dar a vocês uma água que vocês vão tomar e nunca mais vão ter sede. Esse foi um discurso ousado de Jesus. Para muitos que caminhavam ali quilômetros após quilômetros atrás de água, agora Jesus falando, né? Eu quero dar a vocês uma água que vocês vão tomar e nunca mais vão ter sede. Assim, o texto em si, o contexto, está falando ali da aceitação. Eles tinham que aceitar Jesus como Messias, como vindo de Deus, como vindo do reino dos céus. Sabemos
que o objetivo do povo ali era outro. Depois que Jesus operou a multiplicação dos pães, dos peixes, nós vemos ali que logo na sequência as pessoas já queriam fazer de Jesus rei, já queriam ali coroar Jesus como rei. E interessante, né? Este é o mundo que nós vivemos. Muitos acabam seguindo a Jesus porque tiveram alguma necessidade suprida, ou seguem a Jesus porque passaram por alguma crise, ou seguem a Jesus por motivações bem claras, bem definidas, ou a pessoa segue por medo. Sabemos que aqueles que seguem a Jesus por medo, ou porque fizeram alguma troca, alguma barganha, são pessoas que vêm, mas acabam em meio à crise, em meio a alguma situação adversa, então a pessoa acaba se afastando. Vamos pensar um pouco mais nas palavras aqui desse capítulo. Então, o foco aqui é no capítulo 6. João capítulo 6, verso 1, 2 e o verso 20. Nós vemos ali a ênfase de Jesus falando: não temas, eu estou com vocês. O púlpito de Jesus envolvia ali o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, né? E o foco de Jesus ali era apresentar o reino dos céus, o reino já e o reino não ainda. Já porque já estava ali diante de todos, né? Não ainda porque a manifestação da vinda de Jesus ainda viria no futuro. Amigos, toda vez que Jesus pregava, o foco de Jesus era atrair as pessoas, atrair as multidões. E as multidões estavam sempre com Jesus, sempre ali, Jesus falando, Jesus transmitindo a palavra do céu, e as multidões seguindo. Mas Jesus tinha momentos que ele estava com a multidão, e tinha momentos também que ele se retirava para o silêncio, se retirava para meditar. E sabemos que esse é o segredo do sucesso da vida cristã: parar, tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio, para buscar aquilo que de fato importa para o nosso crescimento. Você vai correr atrás das atividades da vida, vai avançar no seu crescimento, na sua performance, né? Mas necessitamos de Deus, necessitamos das coisas espirituais. Sem isso, a vida cristã, ela perde o foco, ela perde o objetivo e ela perde o gosto. Necessitamos. No Evangelho de João apresenta muito aqui da teologia da permanência. O que é a teologia da permanência? Jesus diz, né? Aquele que permanece em mim vai permanecer em Deus. As minhas palavras vão permanecer em você, não apenas um momento, mas a minha palavra vai permanecer na sua vida e vai gerar frutos para a vida eterna. Então, aquilo que você faz aqui, aquilo que você está construindo aqui, pode ter certeza que isso vai te abençoar e vai formar caracteres que vão te ajudar nesta caminhada aqui neste mundo. A caminhada nesse mundo é muito difícil, muito dura, mas Deus se faz presente aqui na vida de cada um de nós. Precisamos, como igreja, sermos mais locomotivas do que vagões. Somos uma igreja que caminha nesse processo de triunfo, né? Por causa de Cristo. Ele pagou um grande preço para que pudéssemos ter vida e vida sem fim. Qual que é a sua motivação? O que acaba ali acarretando na sua vida, que faz com que você siga a Jesus? Qual que é a tua motivação? O teu cristianismo, para ser um cristianismo prático, precisamos crescer na comunhão, queremos crescer ali saindo da bagunça deste mundo e parando para meditar. Jesus, ele buscava ali muitos momentos, a multidão vindo para cima de Jesus, com agressividade até mesmo, e Jesus ali trazia um novo foco, um foco de reino dos céus, um foco de vida eterna. Jesus queria mostrar que ele estava ali cumprindo a profecia. Jesus estava se destacando como o Messias. E tem um texto de Ellen G. White que diz, né, que em Cristo existe vida original, não emprestada e nem derivada. Uma frase interessante do livro de Já das Nações. E nós vemos ali nos outros textos, no verso 33, no verso 35, no verso 37,
Jesus saindo ali de todo aquele contexto e saindo para retirar. Isso se repete no ministério de Jesus. E interessante, quando Jesus fala do reino dos céus, ele apresenta muito essa ênfase, né? Aquele que vem a mim, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, o jogarei fora. Então, a decisão que impede a vida cristã de crescer, de se desenvolver mais, não está ligada a Jesus, porque o convite dele é constante. Ele estende o convite, ele estende a mão, ele quer te abençoar, ele quer te ajudar, ele quer te auxiliar. Mas muitos acabam não querendo, muitos acabam não decidindo, muitos acabam ficando em cima do muro e não dão nenhum passo de fé. Jesus quer dar uma bênção para mim e para você, e essa bênção é eterna, começa aqui e vai avançando. Muitos acabam procurando a Jesus, assim como nesse contexto dos milagres. Jesus ali alimentando 5.000 pessoas. Ele só contava os homens, não contava nem mulheres, nem crianças. Então ali tinha muito mais que 5.000 pessoas. Nós temos ali os pães. Os pães eram de cevada, 5 pães de cevada. Cevada era o alimento ali que eles usavam mais para alimentar animais. Isso era a comida dos pobres, né? E ali tinha 2 peixes. Os peixes eram peixes secos para dar sabor àquilo que eles estariam comendo, né? Amigos, muitos acabam seguindo a Jesus por causa da comida, por causa do dinheiro, seguem a Jesus por causa de alguma troca, de alguma barganha. Já entendemos que isso não é bom, isso não é positivo. A motivação é assim, a motivação acaba rápido. De muitos que fazem isso, o discurso de Jesus foi apresentar a ele como o pão do céu, o pão espiritual. Todo o capítulo 6 descreve também e relembra o cuidado que Deus teve ligado à questão do maná. O maná que caía ali para o povo no deserto, o povo de Israel. Era Deus mostrando que ele queria cuidar, queria abençoar, queria direcionar. O maná era algo bem nutritivo, parecia semente de coentro que caía do céu. E eles colocavam cestos ali e dali faziam muitas coisas, faziam pão, faziam sopa, faziam um monte de coisa. Então, mas era algo bem nutritivo, algo que alimentava a eles, né? Mas agora Jesus ele fala do maná, as pessoas que estavam ali também falam do maná, mas Jesus agora entra em outro ponto, em outro patamar. Jesus apresenta agora os benefícios de que uma pessoa que segue a Jesus, que desenvolve o cristianismo prático na sua vida, ele vai avançar e, por fim, Deus dará uma recompensa especial para aquele que foi fiel até o fim. Muitos seguem a Jesus por causa do imediato, apenas no contexto superficial. A motivação de muitos é uma motivação egoísta, e saiba que Deus não pode contar com alguém que tem alguma motivação egoísta, porque o cristianismo ele se torna muito frágil. E aqui a proposta do estudo desta noite é que eu e você avancemos e ajudemos a igreja a termos uma motivação em cima de um cristianismo teocêntrico, Deus no centro, Deus guiando, Deus abençoando. Então, quando a vida da pessoa, vida espiritual, está centrada aí nas coisas de Deus, centrada aqui nesse apoio, nesse auxílio às pessoas, nesse relacionamento horizontal, nesse relacionamento vertical. Quando você tem esse foco, então quer dizer que você pode ser mais útil, você pode ser usado cada vez mais como instrumento nas mãos de Deus para poder fazer a diferença. Quando olhamos para motivações, sabemos que muitos de nós temos a motivação de ir para o céu e muitos que acabam não seguindo em ter uma boa motivação, acabam indo para o inferno. Isso vem da herança medieval. Mas saiba que para os discípulos, a motivação que levava eles a seguir era muito mais que isso. A motivação aqui era uma questão bem resolvida, era uma questão que envolvia ali um apego, um carinho pelas coisas espirituais, e esse interesse era um interesse real, um interesse verdadeiro por Cristo e por Jesus, um interesse verdadeiro por algo que iria fazer deles
novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus. Jesus, ele não quer apenas que você se torne uma pessoa melhor, ele quer que você tenha uma nova vida, novamente, um novo coração. A motivação dos discípulos era motivada principalmente pela contemplação. Contemplavam o imenso amor de Deus, de Jesus. Eles sabiam muito bem que diante deles teriam ali perseguições, eles teriam ali situações ruins que teriam que enfrentar. Jesus teria que passar pelo Calvário. Eles tinham que avançar na abnegação, na renúncia, mas eles tinham que avançar também proclamando Jesus. Eles estavam vivendo naquele momento, eles viviam a fidelidade para aquele momento, mas eles iriam avançar para a eternidade que Deus estaria preparando para eles. Então, a motivação principal dos discípulos era viver para a glória de algo maior, a glória do Senhor. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele viveu para transmitir o caráter do Pai para as pessoas que estavam ao seu redor. Em Cristo, quando a pessoa está em Cristo, o texto bíblico diz, né, que em Cristo não existe condenação. Por quê? Porque a pessoa está se refugiando em Cristo. Se você fortalece mais o seu eu, se apega mais às suas coisas, as coisas deste mundo, e não se apega ao Senhor verdadeiramente, então chegará um momento que você ficará muito triste. O mundo que nós vivemos é um mundo de frustração. O melhor mesmo é você avançar e se empenhar em coisas eternas. E saiba que hoje é tempo de desenvolver o caráter de Deus na minha vida e na sua vida, nos detalhes. Hoje é tempo de viver os princípios da felicidade, que envolve essa questão de obediência, a questão de investir mais no Senhor e menos em nós. Quando eu falo assim, é a questão de foco, né? A questão de objetivo. Deus, um texto interessante, muitos jovens, eles poderão superar as suas dificuldades nos seus estudos por entender, principalmente, que a pessoa ali é o embaixador de Cristo. É alguém que carrega as marcas de Cristo, carrega em si a digital do Criador. Deus é onipresente. Precisamos ter, então, essa consciência constante da presença de Deus em nossa vida. Você carrega as marcas de Jesus, você é o embaixador do Senhor. Lembra-se ali de José, Gênesis capítulo 39, verso 9, ali nos diz que tudo aquilo que José, toda a história de José, né, que viveu ali como escravo e passou a ser alguém importante no Antigo Egito, sabemos que tudo que ele colocava à mão prosperava. Muitos de nós, a sociedade que vivemos, essa sociedade é uma sociedade líquida, né, que tenta se adaptar a tudo e a todos, mas muitas vezes muitos acabam colocando a mão, em vez de prosperar, acaba estragando. Mas a bênção do Senhor para a sua vida é que você coloque a mão e prospere em tudo aquilo que você for fazer. Amém? Esse é o plano de Deus. Muitos acabam tendo uma motivação deísta. O que é uma motivação deísta? Deus existe, mas não se importa, não atua. Muitos acabam também vivendo assim. Vivem como se Deus não existisse. Vivem como se nós não fôssemos, em algum momento, prestar contas a Deus. Não viva assim. Não siga esse estilo de vida. Deus se importa, Deus está atento ao meu e ao seu clamor. Deus está atento a cada sofrimento, a cada item daquilo que envolve a sua vida, os pormenores. Deus nos chamou para sermos seus embaixadores aqui na terra. E Deus, ele te chamou para fazer a diferença. Qual que é a diferença principal ali entre motivação ligada ao ego e a motivação teocêntrica dentro dessa meditação desta noite, desse dia? A motivação ligada ao ego, muitos acabam tendo o anseio pela volta de Jesus, acabam até vibrando, veem em Jesus como Salvador, alguém que vai libertar a pessoa de algo, de alguma situação, desejam as delícias do céu, têm até um envolvimento passivo e às vezes muito fechado, porque desenvolve o cristianismo só para si ou para apenas um grupo.
Mas saiba também que esses que seguem a motivação do ego desejam a vida eterna, anseiam para serem servidos. E muitos até se alegram socialmente, muitos acabam vivendo mais a defesa da fé, muitos querem mais uma cura física, muitos acabam seguindo mais por um relacionamento horizontal. Já na motivação teocêntrica, é isso que é importante você marcar aí. É importante você gravar. Na motivação teocêntrica, muitos, isso é o que eu preciso ser cada dia, é o desejo de ter o anseio e o desejo de abreviar a volta de Jesus a este mundo. Esses que têm a motivação teocêntrica, eles veem em Jesus como Senhor, como o Rei da sua vida, como seu soberano. Muitos têm envolvimento não passivo, mas um envolvimento ativo. Os trabalhadores no reino de Deus aqui nessa terra são trabalhadores ativos. Não tem tempo ali de ficar focando em coisas ruins, mas sim desenvolve uma vida com muita atividade, com muito empenho por algo maior, por algo melhor que Deus coloca em nossas mãos. Esses que têm a motivação teocêntrica, eles têm envolvimento ativo e aberto. Eles querem servir, eles querem partilhar da vida eterna com outros. Se alegram na missão, não apenas no momento, mas se alegram na missão constantemente. Estão ali proclamando, estão obtendo e querem não cura física, mas sim a cura espiritual, que vai te ajudar a enfrentar os outros dilemas da vida. Somos representantes do Rei do Universo e nesse relacionamento vertical, que grande bênção, que grande privilégio. Deus nos convida para grandes coisas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Devemos a cada dia entender que quando você está na igreja, ou quando estamos juntos aqui, estudando, meditando, Deus, Ele que fez o convite primeiro. Cada vez que você está ali parando, que você decide ouvir coisas de Deus, então saiba que antes Deus já fez o convite, porque Ele já está aqui conosco e Ele quer te abençoar, Ele quer te ajudar nesse processo de entendimento que hoje nós temos bênçãos temporais, mas Deus também quer nos dar bênçãos espirituais. E para termos bênçãos espirituais, temos que desenvolver virtudes celestiais, virtudes cristãs. E isso precisa ser reproduzido na vida de cada um de nós. E quando eu falo de reprodução, falando aqui as palavras finais, quando eu falo de reprodução, quando lemos ali a questão do pão nosso, a gratidão pelo cuidado, pelo carinho de Deus por todos nós, uma vida de louvor, uma vida de adoração, a ênfase principal de Jesus para todos nós é que você precisa ir a Cristo todos os dias. A tua experiência, aquilo que você acumulou de fé até o momento, ele é algo que precisamos avançar mais ainda. Não podemos parar. Precisamos estar sempre crescendo. A vida do justo, a vida do cristão, é uma vida que é gradativa, precisa avançar. A experiência que você teve até agora, o conhecimento que você teve até agora, agora a gente precisa avançar mais, conhecer mais, entender mais. A mente está sempre aberta ali para crescimento. Devemos ter, fazer um resumo aqui da mensagem, né? Devemos ter palavras-chave aqui que se destacam nesse estudo, é que devemos ter a consciência constante da adoração. Você está sempre adorando a Deus, com a sua mente, com o seu coração, com a sua vida, né? Jesus, ele inaugurou o reino da graça, mas ele já está ampliando para cada um de nós o reino da glória, esse reino eterno. Jesus disse para Pedro, quero finalizar aqui com as palavras iniciais, teve um momento que ele viu ali, quando Jesus começou a falar do pão, começou a falar da água, que ele tinha água para dar, e aquilo que ele tinha para dar era ele mesmo, né? Tinha que aceitar ele mesmo. Aceitar como Messias, acreditar nas suas palavras, crer de verdade, crer de coração. Então, as pessoas começaram a se retirar, começaram a se afastar.
assim, quando tem alguma crise, alguma situação ruim, as pessoas acabam colocando a culpa em Deus. Mas Deus não tem culpa das mazelas deste mundo, né? Este mundo pertence ao inimigo de Deus. O diabo, ele usurpou esse direito para si, com limitações, mas saiba que Deus ainda se faz presente para estender as mãos e segurar as nossas mãos. Teve um momento que Jesus disse, olhando para aqueles que ali estavam, olhando para os seus discípulos, Jesus viu as pessoas saindo, que momento triste, se afastando, deixando, um dia seguir, outro dia não seguiram mais. E Jesus olha para os seus discípulos e diz, e vocês? O que vocês querem? Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão me deixar? E Pedro ali tomando a palavra, né? E eu quero finalizar com essas palavras de Pedro. São palavras lindas, são palavras especiais. Essas palavras de Pedro também precisam ser as minhas e as tuas palavras. É a nossa oração dessa noite. Senhor, para quem iremos nós? Para onde vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem as palavras que nos motivam, que nos inspiram, que nos ajudam a ter mais aspersão pela vida. A cada dia, olhando para Cristo, nós temos força, vontade de superar as dificuldades. Em Cristo, em Cristo você tem uma sobrevida. Em Cristo, você tem a razão forte da grande esperança. E o apelo desta noite é que você tenha alegria de a cada dia entender que você foi chamado por Cristo para ser um embaixador por Cristo. E compreenda também que eu e você devemos a cada dia ter consciência da presença constante de Deus em nossa vida. Nós vivemos para adorar, nossa mente está sempre ligada ao Senhor e Deus quer que você faça a diferença. Deus, ele quer usar cada vez mais cada um de nós como instrumentos valorosos. Deus nos convida para sermos luz. Deus nos convida para sermos o bom perfume de Cristo. Deus nos convida para sermos cartas vivas de Cristo. Pedras vivas da edificação espiritual. Deus nos convida para grandes coisas, para grandes oportunidades, para grandes privilégios. Deus nos convida para sermos totalmente conectados ao Senhor. Esse é o seu desejo? Cada dia estar mais apegado ao Senhor? Que bom. Esse é o seu desejo, meus irmãos. Estamos juntos aqui mantendo a chama acesa, né? A chama viva do Evangelho na vida de cada um de nós. O apelo dessa noite é que você permita. O desejo de Deus é que você deixe Deus trabalhar. Deixe Deus agir. E quando você se move, quando você se mexe, 1 milímetro sequer para Deus, Ele pode usar, Ele pode abençoar mais ainda. Esse é o nosso desejo. Queremos mais de Deus na nossa vida, na nossa história. Que você possa ser muito abençoado em seguir a Jesus bem de perto. Amém? Vamos orar? Vamos finalizar este momento aqui. Momento especial. É um momento em que estamos aqui orando a Deus, entregando a vida a Jesus, que você possa continuar ali avançando nesse sentido e motivando os outros nossos irmãos, né? E essa luz do Evangelho é uma luz poderosa, a luz que alcança cada um de nós. Vamos orar. Querido Pai, nesta noite temos a oportunidade, a alegria de estudar a Bíblia, de meditar em profundas e lindas mensagens que transmitem vida, transmitem esperança e que acabam ali motivando a cada um de nós. Usa-nos, Pai, para o teu serviço cada vez mais. Continue ali iluminando, abençoando cada família, cada trabalho, cada vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos aí a bênção e a paz de Deus. Vamos ouvir um pouco a voz de vocês aqui, ó. Dá uma boa noite para todo mundo aqui. Ó. Ari, começa por você, Ari. Dá uma boa noite. Tchau, pessoal. Feliz semana. Feliz semana para todo mundo aí. Valeu, pastor. Muito bom. Dá um oi, pessoal aí. Dá uma boa noite aí, especial, sua esposa. Isso. Douglas, dá uma boa noite especial aí. Dá um tchau, pessoal. Douglas, a Alice ali.
Silvano, dá um oi, pessoal, aí. Isso, dá uma boa noite. Paz de Deus para vocês ali. Aqui, ó, Eliane, Paulo, deixa eu ligar aqui. Tá ligado aí o áudio? Dá uma boa noite, pessoal, ali. Deus abençoe muito a todos vocês. Boa noite. Amém? Boa noite. Silvano, tá ali com sua esposa. Dá uma boa noite especial ali. Deus abençoe muito vocês. A Keila, a Nessa, todos os nossos irmãos. Tenham todos aí a bênção de Deus. Vamos juntos caminhar. Deus, ele dá os calçados mais fortes para assim avançarmos na caminhada mais difícil aqui nesse mundo. Deus abençoe todos vocês. Amém. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Pronto, terminei.